Sejam muito bem-vindas a essa nossa aula gratuita, né? O aulão gratuito a respeito das âncoras frequenciais. Legal que vocês estão aqui, esse assunto é muito importante. Tem mais umas pessoas chegando aqui. A aula vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, mas tem uma importância enorme, né? Tá participando aqui também, ao vivo e a cores. Ao vivo não, né? Em tempo real. O Zoom meio que se tornou ao vivo, né? Mas tá tudo certo. Gente, essa aula eu senti uma necessidade assim de trazer um complemento a respeito das coisas que a gente estudou na imersão, porque a gente estudou diversos assuntos, vamos dizer assim, uns 10 assuntos, tá? E as coisas sabotadoras, né? Algumas coisas assim, principalmente os 7 sabotadores do sucesso que a gente estudou, são importantíssimos também a gente se observar dentro disso, né? As alunas têm feito várias reflexões, né? Quem teve na imersão, e um desses sabotadores é o que a gente vai estudar hoje. Então, com a profundidade do conteúdo de hoje, vocês vão poder perceber que isso é 1%, né, do conteúdo da imersão, mas que cada conteúdo da imersão pode ser aprofundado, observado, trabalhado. E esses sabotadores são coisas que muitas vezes vocês já ouviram falar, mas a gente procura trabalhar eles num sentido de vocês reconhecerem em si, olhar para vocês e verem coisas que vocês ainda não estavam vendo. E esse sabotador, né, as âncoras frequenciais, eu trouxe assim dentro de uma amplitude. Eu trouxe dentro, vou trazer aqui para vocês, né? Dentro da constelação, dos conteúdos da autoconstelação sensorial, algumas coisas da formação, né? Algumas coisas assim da parte biográfica das pessoas, da parte transgeracional, algumas coisas também que meus professores ensinam, de coisas bem corporativas, assim, de coisas bem da vida cotidiana, do trabalho, dos relacionamentos, coisas que não envolvem tantas teorias, às vezes consideradas mais místicas, né? Mas a gente vai conseguir ligar tudo isso, tá? E eu vou fazer toda essa explicação com base em 9 coisas, tá? 9 coisas ou 9 razões que por vezes te fazem desistir de ti quando tu vai dar o teu melhor. Tanto nos relacionamentos, quanto no trabalho, quanto nas coisas que tu se propõe a fazer por ti mesma. Então, essa parte das âncoras frequenciais a gente precisa olhar. Porque, falando de dinheiro, por exemplo, que é uma coisa bem presente, assim, né, nas perguntas e nos assuntos que eu tenho recebido, eu até dei esse exemplo na imersão. Se a tua âncora frequencial é de R$ 2.000 e tu ganhar 20 mil, tu vai gastar 18. Então, assim, ó, aí já vem algumas coisas para vocês começarem a se examinar. Talvez a tua questão não seja dinheiro, talvez a tua questão seja outra. Mas isso serve para tudo, tá? Às vezes, tu tem uma âncora frequencial de relacionamento. Tu não quer determinada coisa, mas tu acaba atraindo algo parecido com aquilo que tu não queria, porque é a tua âncora frequencial, né? Tu quer se dar bem com uma pessoa, tu quer uma pessoa que te dê amor, aí a pessoa começa a te dar amor, tu acha estranho, tu começa a boicotar, tu faz coisas que a pessoa não gosta para afastar a pessoa, porque tu tem uma âncora frequencial de tipo de relacionamento, de forma de receber amor. Então, essas âncoras, elas cabem para tudo, tá? A gente vai falar de coisas bem práticas aqui. E observem assim, a gente é formada por N coisas, né? Um somatório de diversas consciências. A consciência coletiva, tudo que já aconteceu na humanidade, todas as histórias que a gente ouve, toda a energia que existe nesse planeta, forma o jeito que tu pensa, que tu vê a vida e as âncoras que tu coloca ou não na tua vida, tá? A consciência familiar interfere muito, muito, mais ainda que a coletiva. Mas está dentro, né? Porque às vezes a consciência familiar vem da coletiva. Algumas coisas vêm de um senso comum, de uma opinião, depende da cidade que tu mora, da escola que tu estudou, das pessoas que tu te relaciona, os tipos de assunto que essas pessoas trazem. Então depende de tudo isso, tá? São crenças limitantes, eu poderia chamar de crenças limitantes, não é bem a mesma coisa, tá? Não é bem a mesma coisa. Eu vou procurar ser o mais clara possível aqui para vocês. E também tem as coisas individuais.
a forma como tu interpretou as coisas e tu acredita que aquilo ali é tu, né? E mesmo coisas que tu quer transformar, tu ainda não tá conseguindo por causa dessas âncoras. E é muito interessante, porque, voltando a falar de dinheiro, que é o que fica mais aparente, vamos dizer assim, né? E a maioria das pessoas votou na parte profissional. Isso tá ligado ao dinheiro também. Eu também dei esses exemplos na imersão. Já aconteceu comigo várias vezes, tá? Eu penso assim, meu Deus, olha aqui esse mês, que maravilha. Vou guardar R$ 1.500. Aí estraga, a máquina de lavar e o portão da garagem. Entendem? Não são apenas crenças limitantes, é frequencial mesmo, é vibracional. É algo que acontece sem a gente perceber, muitas vezes os imprevistos, que a gente sabe que nada é o acaso, mas alguns imprevistos acabam acontecendo na vida das pessoas em função dessas âncoras. E quando a gente fala, por exemplo, da honra que a gente tem aos familiares, né? Do honrar dentro da constelação. Como que eu vou crescer mais que os meus pais? Como que eu vou viver um relacionamento mais equilibrado que os meus pais? Será que eu mereço? Será que eu pertenço? Será que isso existe? E como que eu vou crescer financeiramente? Eu vou ter mais abundância, eu vou ter uma casa melhor, uma vida melhor que os meus pais ou que alguém da minha família? O que que essas pessoas vão achar? Né? Vão receber bem, não vão? Vão achar que eu tô me achando? Como é que é as crenças deles a respeito disso? Então, comecem a observar. E às vezes a maior pessoa que julga tudo e todos e tu mesma é tu, né? Porque assim, ó, às vezes as pessoas se limitam de crescer por causa dos seus próprios julgamentos. E esse é um limite das identidades. Eu quero começar explicando isso de novo, porque precisa ficar claro de uma vez por todas que nós não só temos âncoras frequenciais, como nós temos âncoras frequenciais em cada identidade junto com as nossas crenças. E se as crenças são boas, se estão te fazendo crescer, maravilha. Se essa âncora aqui, âncora, é como se fosse um objetivo que tu tá atrás, tu tá transformando, tu tá mudando tua frequência e quando tu chegar nela, tu vai transformá-la de novo, ótimo. Agora essa âncora não pode ficar te segurando lá embaixo. Eu dei o exemplo na imersão, né? Como se segurasse um balãozinho de gás. Cada um anda com seus balõezinhos de gás segurando no fiozinho. Se soltar, aquele balão vai para o infinito. Mas se não soltar, fica ali na âncora. Fica ali na âncora, né? E a visão de 1 metro acima do chão, 2 metros, 3 metros, 50 metros, a visão é diferente. A visão de possibilidades é diferente. Se a gente soltar esse balão, tudo fica diferente. Se eu olho aqui da minha casa, né? Hoje eu estava dando um exemplo num atendimento individual que eu fiz. Eu tô aqui na minha casa, eu olho para minha rua, um lado não tem saída, é uma rua sem saída, do outro lado tem saída. Eu consigo ver que eu posso ir para a direita e para a esquerda. Na frente, eu vejo um mato, atrás, eu vejo as outras construções. É isso. Esse é o único sentido que eu vejo aqui do térreo, né, do meu lugar. Se eu ampliar um pouquinho mais a minha visão, né? Se eu pegasse um elevador panorâmico e olhasse, eu já ia enxergar do primeiro, do segundo andar, eu já ia enxergar que lá na esquina existe uma rua sim que leva para a direita, mas que aquela rua da direita tem mais várias entradas para a direita, para a esquerda, os prédios que tem naquela rua. E para a esquerda também. Lá tem um trevo, se dobrando à direita, eu chego numa outra parte da cidade, eu vou para o centro da cidade, à esquerda tem um mercado, amplia. No 10º andar, eu consigo enxergar como que eu chego no centro da cidade, por quais ruas eu vou. Entendem? Então, as âncoras, elas nos mantêm numa visão sempre a mesma visão. Elas te seguram, tá? Como que funciona isso nas identidades? Para quem ainda não ouviu, algumas alunas já ouviram várias vezes, mas eu sei que quando eu explico isso, vocês adoram, porque vocês sempre entendem diferente, ou eu explico diferente, sei lá. É um assunto muito bom. Vejam bem. Observa todas as identidades que tu ocupa hoje na tua vida. Tu é mulher, tu é um ser individual, tu é tu mesma, tá?
Tu é filha dos teus pais. Todos nós somos filhos, por mais que às vezes a gente queira negar algumas coisas. Todos nós somos filhos, uma identidade. Se tu é casada, tu é esposa. Se tu tem filhos, tu é mãe. Se tu tem algum projeto teu, tu é empreendedora. Cada uma dessas coisas é uma identidade que a gente habita. É uma casa emocional que tu vive. No decorrer do teu dia, tu transita em diversas. Tu tá no teu trabalho, tá na identidade empreendedor ou funcionário, enfim, né? Como for chefe, como for ali o teu trabalho. Tu recebe uma mensagem do teu filho. Aí, por um minuto respondendo aquela mensagem, tu tá na identidade mãe, tá? Aí tu desligou aquele telefone, aquilo ali, já tá na identidade de trabalho de novo. Às vezes essas coisas se misturam, mas essas casas emocionais existem, tá? E nós precisamos não misturar elas. Por quê? Porque a gente precisa viver o presente na identidade que a gente tá, por mais que a gente ocupe diversas, às vezes até meio que ao mesmo tempo, mas o ideal é a gente estar presente naquela que a gente está ocupando e não misturar as âncoras e as crenças de uma identidade para outra, porque isso gera muita confusão. E eu, por exemplo, tenho a identidade atleta, tenho a identidade patroa, porque tem uma pessoa que trabalha aqui em casa, né? Uma pessoa muito legal, por sinal. Tem várias identidades. Tem várias. Tem a identidade professora, mentora, consteladora. São identidades diferentes. Quando eu estou mentorando, eu tenho uma postura. Quando eu estou ensinando, eu sou professora, eu tenho outra postura. É diferente. Não é a mesma coisa. A gente precisa conhecer até o significado das palavras. E quando eu estou constelando alguém, é outra coisa. Então, dentro da minha identidade profissional, ainda existem mais três identidades. É muito importante a gente saber disso. Agora, quais identidades tu ocupa? Pensa aí, pelo menos umas três. O que que tu pensa a respeito de cada uma? Ai, ser mãe, adoro esse exemplo. Ser mãe é colocar o filho em primeiro lugar, é viver 24 horas em função do filho, é abrir mão de qualquer coisa que exista na minha vida pelo benefício dos meus filhos. É esquecer que eu tenho um marido ou que eu tenho alguém na minha vida. Ou se eu não tenho, é esquecer que eu tenho minhas amizades e minhas coisas, porque o filho é o mais importante, porque meu filho vai crescer, eu não vou nem ver. É eu esquecer de mim completamente. Se eu não esquecer de mim sendo mãe, eu não tô amando meu filho. Crença e âncora a respeito da identidade. Quando a gente vê que é uma âncora, quando não está sendo leve para ti ocupar aquela identidade, aquela casa emocional, com aquele conjunto de emoções que tu criou a respeito daquela casa emocional, daquela identidade. Isso é uma âncora. Não é leve pro teu coração. Tu não consegue dizer sim quando tu quer, tu não consegue dizer não quando tu quer. Tu te sente presa a algumas decisões que tu toma. E se tu não faz daquele jeito que tu te sobrecarrega na identidade, tu ainda te sente culpada, porque tu não tá sendo uma boa mãe nesse exemplo que eu dei. Gente, vão escrevendo no chat, tá? Se tá fazendo sentido, vão perguntando, vamos conversando. Eu quero interagir com vocês. Eu sei que às vezes eu largo uma bomba de conteúdo e vem pouca pergunta. Isso acontece direto. Mas se vocês tiverem perguntas, comentários, escrevam. É interessante a gente ter essa troca. Eu saber que vocês estão entendendo, que vocês estão engajadas. Porque participar de uma aula é fazer um compromisso consigo mesma. De pegar pelo menos uma frase dessa aula e colocar em prática na tua vida. Então prestem atenção, foquem no que a gente está fazendo, prestem atenção no que eu estou falando. E pratiquem. Porque eu estou falando é porque dá certo. Vocês não precisam concordar com tudo. Mas assim, testem. Testem. Tem coisas que para mim, num primeiro momento, não caíam bem, não batiam bem, né? E aí tem uma pessoa aí na internet, que eu não lembro nem o nome, que ela diz assim: bateu e doeu, toma que é teu. Se foi meio de atravessado alguma coisa que eu falei, examina, é um convite. Não precisa achar que eu tô certa em tudo, mas examina. Examina por que tu te identificou, tá? Tá fazendo sentido? Que bom. Vamos dar um exemplo do trabalho agora. Exemplo do trabalho. Eu também já dei esse exemplo várias vezes. Quando era personal trainer, sou formada em educação física aqui na UFSM, para quem não sabe, aqui na Federal de Santa Maria. Trabalhei anos como personal, trabalhei em academia, fui para Florianópolis, trabalhei num resort, numa academia também, lá dentro. E para mim, aqui, quando eu morava antes aqui em Santa Maria, era personal.
para eu sentir que eu tinha sucesso no trabalho, eu tinha que dar 12 horas aula por dia. Eu tinha que comer com o meu prato assim, ó, do lado do aluno que ia meio-dia, porque eu não fazia intervalo. Do aluno que ia meio-dia, eu pegava o prato, pedia licença e comia enquanto ele fazia esteira. O negócio era assim, ó. Era um negócio. Porque eu queria, ninguém me obrigava. Eu trabalhava com outras pessoas, mas eu era autônoma, eu que fazia meus horários, na época eu era sozinha, assim, né? Não tinha minha família ainda. Então eu vivia para o trabalho, aquilo era até uma fuga para mim. Depois eu descobri que eu não me dava tempo de ficar comigo mesma. Então eu trabalhava 12 horas, eu chegava em casa, comia um negócio, dormia, no outro dia eu acordava, 6 e pouco da manhã já estava eu saindo com a minha vizinha. Primeiro era a pé, né, de guarda-chuva e tudo mais. Às vezes, quando tinha um dinheiro, ia de táxi. Não existia Uber na época, lá em 2010, 2011, né? Ainda não tinha Uber. E depois era com a minha vizinha por um ano lá, inverno do Rio Grande do Sul, chuva na cabeça, tênis molhado, escuro, de manhã cedo, tava eu lá. Sem fazer intervalo, comendo no meio das aulas, fazendo uma correria, chegava no final do dia, eu tava podre e pra mim era um sucesso. Eu tava exausta. Eu chegava no final de semana, eu não sabia o que que eu queria fazer com o meu tempo livre. Eu não sabia o que que era ter tempo livre, nem no sábado e no domingo. Às vezes eu já me envolvia com outras coisas, para não ter que ficar comigo. Então, a minha crença a respeito de trabalho era: tem que ser suado, não pode ter intervalo, eu não posso nem ter tempo de comer, eu tenho que me envolver com o máximo de coisas que eu puder, e eu tenho que atender mais e mais pessoas, e eu não sabia dizer não. Às vezes eu queria fazer uma coisa por mim, né, e não dava tempo. Aí eu inventei que eu tinha que, então, nadar às 6 da manhã. Eu nadava das 6 às 6:30, tomava banho correndo e ia atender às 7. Saía tudo correndo. Pra mim era o sucesso. Era leve pra mim? Não era. Se pra ti for leve, ok. Talvez isso não seja uma âncora na tua vida. Mas pra mim, eu demorei pra perceber que era uma âncora, tá? Se observem aí. Talvez a tua história não seja igual à minha. Mas é importante eu falar as histórias, eu falar os exemplos, pra vocês irem observando que crenças eu tenho. Eu sei que algumas alunas minhas, essa crença de trabalho tinham também bem parecida com a minha. E de maternidade também. Tem umas que estão há uns anos aí comigo e eu conheço um pouco da história de vocês, né? Vamos falar de relacionamento. Antes, bem antes de eu casar, de eu ter minha família, viver um relacionamento assim, bem mais equilibrado e mais tranquilo, né? Como eu vivo hoje, graças a Deus e a minha, todo esse autotrabalho. Eu tinha uma crença de que eu tinha que cuidar, me doar demais, que eu só ia merecer ser amada se eu desse muito amor, atenção, cuidado, se eu fosse mãe da pessoa. O que que eu atraía? Homens, filhos. Pensa se isso era leve pra mim, ou se era uma âncora na minha vida. Gente, só eu sei o que eu passei. E não foi uma nem duas, foram várias. Foram várias vezes. Sem contar que antes ainda disso, eu tinha coisas na minha cabeça por causa da minha história, por causa do meu relacionamento com o meu pai, por causa de coisas que eu vi dentro de casa, né, entre o meu pai e a minha mãe, como era a relação deles. E hoje eu não julgo, mas na época eu julgava. Antes disso, eu ainda tinha uma crença nessa identidade de me relacionar, que eu tinha que fazer os homens de idiota. Eu tinha isso daí também, tá? Mais anos atrás ainda. Por quê? Porque eu tinha que vingar as coisas que o meu pai tinha feito. Porque eu tinha uma percepção que meu pai fazia as mulheres de idiota, sabe? Tanto eu quanto minha mãe tomava as dores, não entendia que aquele assunto era dos grandes. Então, muitas coisas eu fiz na minha vida baseada nessas âncoras que existiam em mim. E colhi bons frutos? Não, colhi aprendizados. Colhi muitos aprendizados. E eu tô aqui contando isso para vocês, abrindo meu coração também aqui para vocês junto com o conteúdo, para que vocês vejam, porque tem gente que olha e diz assim: "Ai, a Jéssica abre lá os stories, fala um monte de coisa, que legal". Tem gente que me diz assim: "Como tu é jovem, tu fala tanta coisa, meu Deus, como é que pode?". E a pessoa pensa assim: "Ai, nasceu iluminada, é iluminada". Gente, não, nada a ver. A minha história tem muita coisa. Quem me acompanha há mais tempo sabe o tanto de coisas que aconteceu na minha vida. Mesmo eu tendo 36 anos hoje, eu tenho uma história com muitas situações.
muitas idas e vindas, decisões erradas, fundo de poço, levanta, vai, né? Muda as crenças, tira algumas âncoras, às vezes cria outras na defensiva, né? Então, eu tô dando exemplo aqui, dei exemplo de três identidades, mas se observe em todas. Na identidade atleta, né? Minhas âncoras. Eu tinha que ser perfeita. Eu não podia errar. E, gente, meu esporte, eu fiz diversos esportes. Fiz faculdade de educação física, então até taco eu jogava, né? Pra quem conhece. Fazia assim, tudo que vocês podem imaginar. Arremesso de peso, eu competia, era assim, enfiada. Depois eu entendi que isso também era uma honra ao masculino da minha família, tá? Porque meu avô foi atleta, meu pai, minha tia. Então era buraquinhos dentro de mim que eu me sobrecarregava com o esporte para honrar a família do meu pai. Era o que me aproximava. E aí, vôlei foi meu principal esporte, é até hoje. Gente, o vôlei, cada set tem 25 pontos. Cada ponto, alguém erra. O outro faz ponto porque alguém erra, né? E nós somos 6 jogadoras na quadra, ou 7, quando tem a líbero. Muitos erros acontecem em um jogo. Muitos. E eu sofria, eu não permitia errar. Acontecia um erro num ponto, eu ficava o set inteiro pensando naquele ponto, terminava o jogo, mesmo que a gente ganhasse, eu ficava falando daquele erro que eu tinha cometido, que meu Deus, que como eu não me reconhecia como um ser humano por causa das minhas âncoras, o meu medo da rejeição, o meu medo do abandono, o medo de não ter o meu lugar com o meu time, com as minhas amigas. Então, tem muitas coisas que essas âncoras podem estar acontecendo aí na vida de vocês. Tem diversas formas que elas podem estar se apresentando. Vocês estão reconhecendo algumas já em vocês aí? Vocês conseguem perceber algumas coisas? Eu já vou entrar nos 9 quesitos ali que a gente vai conversar hoje de forma mais prática, mais voltado para o profissional, mas eu vou trazer exemplos de relacionamento também, tá? Mais um exemplo profissional importante que acontece muito. Estou no trabalho, estou sempre sobrecarregada, estou sempre exausta. Chego em casa pé da vida. Os outros não fazem as coisas, eu faço todas as coisas dos outros. E eu cobro perfeição dos outros. Por que tu tá fazendo o que não é teu? Por que não abrir um espaço para que cada um faça o que é seu e responda por aquilo que não fez? Por que que tu acredita que tu merece estar nesse trabalho se tu fizer tudo? E às vezes, por que que tu ainda precisa mostrar que está fazendo tudo? Os olhos de quem tu está buscando. Querem que eu responda? Ou não precisa? A criança buscando os olhos dos pais. Inconsciente. Não importa a idade. Não importa quantos anos tu está nesse trabalho. É isso. Nós buscamos reconhecimento, nós buscamos no trabalho o que nós temos que preencher lá na esfera do eu. E que interessante que dessa vez ninguém marcou a esfera do eu, né? Mas tudo vem do eu. Se apresenta nas esferas superficialmente os problemas, né? Se apresentam, mas nós vamos resolver dentro da gente, preenchendo nossos buraquinhos, nos libertando de algumas âncoras frequenciais. Vou entrar aqui nas 9 âncoras, tá? Porque eu quero realmente que dê tempo da gente conversar algumas coisas aqui e também não quero passar muito das 9 horas, né? Vocês já estão com muitas aulas e muitas coisas aí me ouvindo falar há dias. Legal. Agora eu vou falar não só de âncoras que já estão em vocês, que vêm pelas crenças, mas eu vou falar de âncoras que vocês causam em vocês como sabotadores. Não só existem aquelas coisas que estão, vou dizer assim, gravadas na nossa memória, no nosso corpo. Às vezes tu vai, ter que realizar alguma tarefa e daí se apresenta uma dor no pescoço, no braço, no quadril, uma coisa que te limita. Às vezes tu precisa falar, que nem já aconteceu comigo em junho, quando eu abri as turmas. Aí tive uma dor de garganta, fiquei uma semana de cama, tive que atrasar uma semana a abertura das turmas. Então, coisas que a gente se sabota inconscientemente, tá? O que que essas âncoras causam e de onde elas vêm? Alguma de vocês aqui sente que tem falta de tempo? Desiste de dar o seu melhor? Primeira, tá? Primeiro ponto. Porque sente que tem falta de tempo. Tu faz alguma coisa na tua vida, na tua desorganização,
que te faz ficar sem tempo e por isso tu desiste dos teus planos, do teu melhor, porque tu ia ir na academia, porque tu ia fazer um projeto teu, ao invés de trabalhar só para as outras pessoas. Tu te enche de sobrecarga, perde a noção de tempo e tu te deixa sem tempo. Alguma de vocês se identifica com isso, com a falta de tempo? Como que a gente resolve isso? De forma muito simples. Na própria mentoria profissional, a gente organiza isso. Quais são tuas tarefas chaves durante o dia? Com que tu tá se distraindo? O que que não tá funcionando para ti? A gente faz limpeza no guarda-roupa, a gente faz limpeza na casa, a gente faz limpeza no jardim, mas a gente não faz limpeza de tarefas. A gente não olha uma vez por semana, pelo menos, para as nossas tarefas e pensa assim: essa tarefa aqui foi produtiva em que ponto? Essa tarefa aqui foi produtiva em que ponto? A gente não olha. E às vezes a gente se ilude que as tarefas que a gente está fazendo, o foco que a gente está colocando, tá nos levando para os nossos objetivos. Sejam eles de relacionamento, sejam eles profissionais. Se aquela tarefa não for uma tarefa chave, tu vai ter falta de tempo. E aí vem outras coisas, né? Eu ia fazer tal coisa, mas daí eu decidi ir lá, vou tomar um chimarrão, vou descansar. Isso é importante também. Mas organize a tua agenda. Para as coisas funcionarem é preciso ordem. Porque senão a gente vai estar colocando tudo à frente. Ah, mas eu vou só lá ligar a máquina. Daí quando eu botei as roupas na máquina e liguei, eu já enxerguei duas, três coisas que eu tinha que fazer lá na área de serviço. Quando eu vou sentar de novo aqui para fazer minhas tarefas, já passou uma hora. Limpeza de tarefas. E essa semana que eu fiz algumas sessões de rastreamento sistêmico gratuita, né? Eu falei para mais de uma pessoa isso. Eu sou pentelha, eu fico furungando as pessoas que estão fazendo mentoria comigo, porque eu quero saber o que as pessoas estão fazendo, eu quero saber se elas estão fazendo o que a gente combinou, se elas estão fazendo outras coisas que não estão no combinado. Precisa, precisa. Essa é a postura da mentora, não é a postura da professora. É a postura da mentora que fica pentelhando vocês. Precisa disso. Eu também já precisei disso. Eu também preciso fazer limpeza de tarefas toda semana. Às vezes, por dia, eu olho. Eu tenho uma organização no Trello, não sei se vocês conhecem, ou mapa mental, eu faço também. E eu já vejo isso aqui, não me levou a nada, essa tarefa aqui eu posso tirar e dedicar mais tempo para essa outra. Eu achei que isso aqui ia me dar produtividade, eu tô olhando o resultado e não deu. Tentativa e erro. Errou, corrige. Mas precisamos estar olhando para isso, precisamos estar presentes. A mesma coisa com tarefas de casa, a mesma coisa no casamento, a mesma coisa com filhos. Tem pessoas que ficam, por necessidade, por organização, dando carona e levando e trazendo o filho o dia inteiro das coisas. Isso é muito importante. Eu vou chegar a esse momento com a Eloá também. Mas será que o meu tempo está sendo produtivo, eu me envolvendo uma tarde inteira fazendo isso? Será que eu não consigo encontrar outra forma de resolver? Será que eu não consigo delegar, compartilhar a responsabilidade, combinar com um Uber de confiança? Estou dando exemplos aqui. Para tudo tem solução. E o nosso trabalho é encontrar essas soluções. Tá? Deixa eu ler os comentários de vocês. Toda vez que vou atender, eu sinto alguma dor, que dependendo me impede de atender. Sim. Aham. Boicote, âncora. Bem assim. Me vi agora, trabalho em casa e sempre me perco com as tarefas domésticas e acabo não focando no trabalho. Sabe o que que eu percebi, Franciele? A gente achava muito caro ter alguém para trabalhar aqui em casa, né? Antes da Eloá, nós pensávamos, não, eu faço, meu marido chega em casa, faz, a gente compartilhava bem, dividia bem as tarefas, mas quando a gente foi olhar o tempo de produtividade que nós perdíamos, inclusive hoje a gente tem tempo de sentar e estudar juntos. Ele e a Eloá estão lá na sala assistindo aulas e estudando e algumas coisas a respeito dos nossos projetos, né? E porque um tempo que a gente não teria de produtividade cuidando de algumas coisas da casa. Não estou dizendo que necessariamente tenha que ter alguém todo dia. Mas em alguns momentos, dependendo de como funciona a produtividade no teu trabalho, vale a pena. A gente botou no papel várias coisas. O tanto que a gente comia fora, né? Várias coisas. E valeu muito mais a pena porque essas horas que eu tô produzindo, a gente tá fazendo dinheiro. Essas horas que meu marido tá produzindo, a gente tá fazendo dinheiro. E o que a gente faz de dinheiro nas horas que a gente perdia cuidando da casa?
dá mais que o salário que a gente paga para a pessoa que trabalha aqui, entendem? E a gente está gerando um emprego, a gente está gerando prosperidade e assim a gente vai para frente, tá? Se acha que não dá, não tem condições, tem formas de dividir essas tarefas durante a semana também. Não é só a questão profissional que pode ser organizada. O que de pior pode acontecer? Se isso aqui for feito amanhã, isso aqui depois de amanhã, existir uma organização. Porque as pessoas, a questão de falta de tempo é assim, ó. As pessoas são muito imediatistas às vezes, né? E aí eu dou o exemplo que eu ia assistir um filme e eu tomava um negócio assim numa caneca. Esse exemplo também é ótimo, eu sempre dou porque é bizarro. Alguém vai se identificar aqui. Eu tinha que pausar o filme, pegar a caneca, ir lá na pia lavar e botar no escorredor. Aí eu sentava no sofá e dava play no filme. Gente, eu tava doente. Me desculpe se alguém também faz isso. Mas eu tava doente. Se eu não podia continuar olhando o filme e lavar aquela caneca no final do filme. Entendem? O nível de coisa, de fazer as coisas. E aí, às vezes, eu pensava, eu vou fazer tudo de manhã para ter a tarde livre. Que tarde livre o quê? Achava 500 coisas para fazer de tarde. Porque daí já tava antecipando as da manhã, as de depois da manhã, as de depois da manhã. Gente, uma doideira. Eu tenho que estar me cuidando com isso daí. A falta de tempo é um negócio, olha, uma âncora assim que a pessoa fica ali, o cachorro correndo atrás do rabo. Então, abram os olhos para isso. Faço isso também para não acumular. Mas às vezes, vou lavar a louça na hora ali, legal. Mas a gente tem que ter um cuidado com essa questão do tempo, porque às vezes tem outras coisas que são mais importantes, né? Ter o foco. Número dois, falta de dinheiro. O dinheiro, ou ele faz a pessoa ganhar oportunidades, ou faz perder oportunidades. A má gestão do dinheiro, né, faz o dinheiro acabar. A grande maioria das pessoas hoje gasta mais do que ganha. A primeira coisa da educação financeira, e isso está incluso na mentoria também hoje, educação financeira, porque a pessoa precisa olhar para onde está indo aquele dinheiro. E ou o problema dela é fazer mais dinheiro, existem formas também, mas normalmente não é a entrada de dinheiro o problema, é a saída. Então é preciso ter uma rotina financeira. É preciso. Isso é uma coisa que eu também estou sempre olhando dentro dos meus negócios. Porque eu sempre achava assim: esse mês vai dar mais, eu posso mais. Esse mês vai dar menos, eu posso menos. Mas a coisa não funciona assim. Não funciona assim. A gente não pode pensar só no hoje, no amanhã, no essa semana. Na questão financeira, a gente precisa pensar a longo prazo. E não é uma ansiedade, não é um prever um futuro, mas a falta de dinheiro causa uma âncora enorme na vida da pessoa. É uma âncora, gente. Porque às vezes tu tá no mercado, tu quer comprar uma coisa que tu gosta, uma coisa que não é cara. E tu te entristece, porque, não vai dar, deixa isso aqui pro mês que vem. Mas quando vê, tu tá investindo em outras coisas que tu não tá nem percebendo. Então, o Bert Hellinger diz, né, na Constelação, ver é ser livre. A gente precisa ver. E o que tu não tá vendo não são as parcelas de R$ 500. O que tu não tá vendo é os 20 ali, os 30 aqui, os 10 aqui, os 5 do cafezinho. Pode tomar cafezinho, né, gente? Pode tudo. Mas de 5 em 5, 5 vezes 30, entendem? 30 dias do mês. Então, a gente precisa olhar, ver é ser livre, para que essa falta não se torne uma âncora. É preciso se organizar. Número 3, falta de visão. Alguma de vocês aqui tem uma visão? Não estou dizendo que precise ser uma visão controlada e um objetivo assim que, meu Deus, tem que ser desse jeito. Mas tem uma visão de onde quer chegar, do que está querendo para a vida, de qual o seu propósito. Tem entusiasmo, tem interesse em si, na sua missão. Acorda pensando, tá, talvez eu esteja um pouco longe daquilo que eu quero, mas eu estou caminhando nessa direção. Eu estou feliz, eu estou empolgada, porque eu tenho visão. A falta de visão também é uma âncora. O teu porquê é que te mantém o entusiasmo na tua vida, te mantém viva, mantém o teu interesse ativo na tua vida. Então, proteja a tua visão, sabe? Olhe para a tua visão. Às vezes tu tá num trabalho que hoje não tá legal, não é bem o trabalho que tu quer, mas ele é uma ponte para tu chegar até onde tu quer.
ele faz parte do teu propósito. Só que se tu não fizer nada, qual é o propósito? Se tu não fizer nada nessa direção, se tu não caminhar nessa ponte, talvez nunca chegue mesmo. É preciso ter uma visão. Como que a gente constrói essa visão? Na imersão a gente estudou isso também. Através do teu lastro transgeracional. Todas as coisas que tu vê como defeitos, emaranhamentos e várias situações familiares, não importa em qual geração, a gente transformar em potencialidades para fazerem o teu lastro profissional. E aí isso serve de visão de relacionamento, serve para tudo. Serve para tudo. A gente traz isso pro teu lastro, a gente traz as tuas potencialidades, coisas que tu vê até como defeitos na tua vida, para ser um potencial na tua vida. Amplia esse lastro transgeracional, biográfico, de todos os estudos que tu tem, a gente cria vou dizer assim, um documento, algo assim, ó, que tu vai sempre olhar e vai lembrar quem tu é, e vai lembrar a tua visão, e vai lembrar quem tu quer. E o dia que tu cair, que tu pensar assim, não sirvo pra nada, vou continuar a vida inteira nesse trabalho mesmo. Aquela minha visão tava pirada, não vai dar, meu Deus. Gente, o dia que tu fizer isso, tu vai lembrar, tu vai observar todas as coisas que tem ali, todos os resultados que tu já teve. Olha, eu leio direto essas coisas assim da minha história, dos resultados que as pessoas falam que tem com o meu trabalho. Eu tô sempre me convencendo de mim mesma de quem eu sou, porque às vezes eu esqueço. Não quer dizer que eu não tenha defeitos, não quer dizer que eu seja perfeita. Todas nós temos o que melhorar. Mas a gente precisa lembrar que nós temos conquistas, nós temos um lastro, nós temos muitas coisas boas. E que muitas vezes as outras pessoas estão vendo isso e a gente não. E aí eu vou dar mais um exemplo meu para vocês. Desde criança eu tinha o sonho de ser mãe. Eu queria ser mãe. Era uma coisa assim que as minhas amigas começaram a casar mais cedo e sendo mãe, tendo suas famílias, e eu ali. Chegou um momento lá em Florianópolis que eu disse assim: Olha, eu acho que eu vou ser a tia Gé. A Dinda geral da galera, que eu tenho vários afilhados, as crianças me adoram, e eu sou a tia Gé, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu fiquei de boa com aquilo, né? Não tinha nenhuma pessoa do meu lado para pensar, né, em ter uma família. Então, a minha missão é falar, é trazer conhecimento, é mentorar essa mulherada aí, e talvez seja isso. Que bom, eu fiquei em paz com aquilo. Só que eu, ao mesmo tempo, eu vinha uns anos antes de eu reencontrar, né? Porque o meu marido é meu amigo de muitos anos atrás, para quem não sabe. Eu já vinha pensando assim: se eu quero ser mãe, eu tenho que gostar de ficar em casa, pelo menos por um tempo, porque, né, vou precisar. Minha vida trabalhando 12 horas por dia, daí do dia pra noite ia estar em casa com uma criança não ia dar certo. E eu ouvindo as histórias das minhas amigas, né, que trabalhavam até o último dia, entravam em trabalho de parto, no outro dia estavam lá com a criança. Com aquela chuva de hormônios, aquela doideira que quem já é mãe sabe que acontece, sem gostar de ficar em casa, sem gostar daquela rotina que é monótono no início, né? A gente vive ali para criança, às vezes eu lá ficava o dia inteiro mamando e eu sentada com ela ali, eu não aguentava nem mais de dor nos meus ombros, no meu pescoço. Então eu comecei a pensar, ó, minhas amigas reclamam disso. Então eu tenho que começar a gostar de ficar em casa. Criei uma vida para mim lá em Florianópolis, fui embora, mudei de cidade, de estado, de tudo, porque eu tinha uma visão. E eu pensava assim, aqui eu não vou conseguir mudar meu estilo de vida. Eu vou me embora e vou mudar. Eu vou conseguir um trabalho mais tranquilo, que eu trabalho um horário tranquilo ali, não tenha muitas preocupações, faço meu trabalho e vou para casa. E tenho um tempo livre, gosto de estar em casa, vou para a praia, faço várias coisas sozinha, eu vou diminuir meu ritmo. Senão, como é que eu vou ser mãe? Aí eu pensava, como que eu quero que seja essa pessoa, esse meu companheiro, esse pai dos meus filhos? Ah, eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Como eu preciso ser para atrair ele? Bom, não adianta eu querer dar conta de tudo sozinho. Querer carregar todas as malas sozinho. Eu quero um cara gentil, tem que deixar ele carregar minhas malas, né? Gente, comecei assim. Eu tinha uma visão, eu não tinha nem nada ao meu redor que me dissesse que aquilo ia acontecer. Mas eu comecei a me tornar a pessoa, ó o clichêzão. Se torne a pessoa daquela que tu quer se relacionar. Se torne aquela pessoa. E aí tu vai atrair essa pessoa.
Se torne a pessoa que cabe naquele trabalho que tu tanto deseja. Se tu tem dificuldade de falar e a tua visão e o teu trabalho exige que tu consiga falar, busca ferramentas e formas de começar a ter coragem de falar. Você sabe aqui, eu sempre falo também, meu primeiro vídeo não dá nem para ouvir minha voz. Tá lá no YouTube, pra quem quiser ver. Não dá nem pra ouvir minha voz. Eu tô até encolhida, assim, ó. Sentada no chão do meu quarto, encostada numa parede. Me lembro até hoje da sensação. E de eu não querer assistir aquele vídeo, porque se eu assistisse, eu não ia postar. Eu postei, deixei, entreguei pra Deus. Pensei, gente do céu, todo mundo vai rir da minha cara. Jesus amado. O que que eu fiz? Por que que eu fui gravar? Por que que eu fui inventar isso? Tava bem quieta aqui na minha casa, sem ninguém me enxergar, sem ninguém ouvir minha voz, sabe? Então, eu tinha uma visão. Eu não sabia como que ia ser essa visão, por exemplo, do casar, do ser mãe. Jamais imaginei que eu ia voltar para Santa Maria. Jamais imaginei. Não tinha nenhum preconceito, mas não imaginava. Imaginava que a minha vida era em outro lugar. Mas eu tinha uma visão do que eu queria e eu fui me lapidando para me tornar aquela pessoa antes das coisas chegarem. Porque senão também tá sujeito às coisas chegarem e vocês nem reconhecerem as coisas. Isso também já aconteceu comigo. E aí eu nem reconheço, eu nem vivo aquela vitória. Eu não fiz mais que a minha obrigação, eu já tô pensando lá na outra coisa que eu quero. E vamos pra frente. Âncora, gente. Âncora. Falta de visão, tá? Eu tenho visão, tô em busca dela. Que bom. Me falta clareza ainda. Sinto que a autoimagem desajustada. Sim. Falamos também da imersão. O teu valor pessoal é proporcional àquilo que tu gera valor na vida das pessoas, que tu gera uma renda no teu, com o teu trabalho. Começa dentro. Acontecimentos quando criança, sim. Tudo pode ser ressignificado. Amei teu relato, serviu muito. Que bom, Inajara. É bom, né, falar de exemplos. Ó, a Jussara chegando aí, mais mulheres chegando. Que bom. Vamos lá, senão, gente, senão não para de falar aqui. Aqui. Número 4. Falta de conhecimento. Gente, essa âncora, para mim, é uma das mais fáceis, principalmente hoje em dia. Das mais fáceis da gente acabar com ela. Soltar o balãozinho e deixar o balão de gás subir. Quando a gente quer conhecer algo, olha quanta coisa tem disponível hoje, gente. Às vezes, vocês não querem investir R$ 20 no conhecimento de vocês. Que seja R$ 1.000. E eu lembro assim, ó, que quando eu tava sem trabalho, vivendo com seguro-desemprego, eu usei todo o meu FGTS para fazer cursos e eu nem sabia o que que eu ia fazer ainda. Eu só pensava assim, bom, o conhecimento é que vai fazer eu me transformar e eu criar alguma coisa a partir daqui. Então é nisso que eu vou investir. Porque eu podia ter pegado aquele valor do FGTS, que não era grandes coisas. Boa noite, Jussara, bem-vinda. Eu podia ter, comprado alguma coisa que eu quisesse, melhorado minha condição lá na minha casa, me mudado, feito qualquer coisa. Mas eu pensei que eu tinha que investir em mim, porque às vezes eu não ia me sentir nem merecedora daquela coisa que eu ia comprar ou daquele lugar que eu ia morar. Eu precisava me transformar e a partir disso multiplicar a minha renda para então, né, ter assim, viver as outras coisas, porque as pessoas também estão muito acostumadas com essa gratificação imediata. E quando a gente entra no caminho do autoconhecimento, a gente vê que a gente precisa aprender, se transformar. Quem estudou os pilares comigo, pilar sistêmico, veja onde é que está a raiz das coisas, 25%, encontrei a raiz. Como que eu me posiciono a partir dessas raízes que eu encontrei, desse conteúdo da constelação? Um novo posicionamento. Que pessoa que eu sou na minha identidade? Que identidade eu transformo com esse posicionamento? Como que eu me reconheço dentro dela? Como que eu faço coisas maiores caberem nas minhas identidades? Como que eu solto essas âncoras? Libero. E a partir disso, como que eu me sinto autoridade dentro de todo esse processo? Eu sou digna disso aqui. Eu cresci, eu expandi. Eu tenho conhecimento e eu estou usando esse conhecimento com sabedoria. Quando a gente tem essa autoridade, isso aqui já está automático para mim, eu já sei que eu sou isso, eu já disse não para algumas pessoas, umas se afastaram, outras continuaram, outras chegaram, sei lá. A gente está com autoridade, a gente está confiando na gente mesma. Outras coisas vão surgir, a gente vai olhar para novas raízes. São ciclos e camadas. Esse ciclo é infinito, lembram? Fluxo infinito da expansão. Os 4 pilares. Precisa sempre de conhecimento.
Essa âncora da falta de conhecimento é uma coisa muito fácil de ser transformada. Gente, você não faz ideia do que eu estudo diariamente. Às vezes, com a Eloá aqui no colo, brincando com ela, eu tô sempre estudando. Não consigo ler livros hoje tanto, né? Em função dela, ela já tá mais ativa, tá brincando. Mas eu tô sempre assistindo podcast, entrevista, meus professores, os lançamentos deles, como que eles estão fazendo, os assuntos que eles estão falando, né? Tudo. Porque conhecimento é o que vai expandir. Eu não posso ficar numa âncora com o meu trabalho sempre igual, falando sempre do mesmo jeito, dos mesmos assuntos, que isso não vai fazer sentido para vocês. As coisas estão sempre mudando. E as pessoas ficam ancoradas na mesmice, fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, porque é conhecido, porque é seguro, porque eu não me exponho, porque eu não me indisponho com ninguém. As pessoas sabem que eu sou assim, tá? O meu nível de dificuldade, assim, das coisas da vida nunca aumenta, é sempre aquele ali, porque aqui tá tranquilo, eu já domino essas habilidades. E aí? Onde é que tá a motivação da vida? Onde que tá? Tá bom? Número 5, falta de comprometimento. Quando tu não te leva a sério, tu não tem compromisso contigo mesma, não tem como as coisas acontecerem, né? Não tem. E aí, uma coisa que eu falei também nessa semana nas sessões de rastreamento sistêmico para mais de uma pessoa é que, além de pentelhar vocês, tem tarefas diárias, gente, que cabem no tempo de vocês, porque precisa ter constância. Se um dia passar e pensar, hoje eu vou descansar, vou assistir Netflix o dia inteiro, não sei o quê. Ok, mas tem momentos que é preciso constância diária. É preciso criar hábitos diferentes, é preciso se libertar de outros hábitos que não estão te levando adiante. Que se tu tem 15 minutos por dia, então 15 minutos por dia são reservados para esse estudo aqui hoje, para esse curso, para essa abordagem, ou para fazer assim, ou para gravar esse vídeo, ou para falar com essas pessoas no WhatsApp, oferecer teus atendimentos dessa e dessa forma. 15 minutos por dia. Tu vai te sentir produtiva. Só que às vezes tu não tá conseguindo pensar. Tu abre várias gavetas, tu te compromete com várias coisas, vários balãozinhos, né? Não fecha nenhuma no final do dia, e parece que tu não fez nada. E tu fez 500 coisas, mas tu não finalizou nada. E aí como é que fica isso? Eu tenho certeza que todas vocês têm várias formações, várias coisas, muitas formas de gerar valor na vida das pessoas. Vocês merecem viver relacionamentos equilibrados com o conhecimento que vocês têm. Mas esse conhecimento está em prática a serviço do amor e da vida, a serviço de vocês, de quem vocês amam, de quem vocês atendem. Esse conhecimento está a serviço dos talentos de vocês? Ou esse conhecimento está lá, sem um comprometimento de colocar em prática? Eu tô aqui, começar a falar dessas coisas, vão achar que eu sou louca. Eu brincava no início, né? A Neuza deve lembrar. Eu brincava assim. A Vânia também deve lembrar. Meu Deus, tem coisas que se eu falar fora do grupo de autoconstelação vão me internar. Tem estudos e conclusões que eu tô chegando e coisas que eu tô ensinando aqui pra vocês, que se uma pessoa mais normal ouve isso, me interna na hora. Tem coisas que, gente, não dá pra falar numa live isso, né? Porque, né? Algumas coisas assim que a gente conversava. Então, mas porque eu tava reconhecendo assim que eu tinha que ter um comprometimento com aquilo que eu acreditava, com as coisas que eu estava criando, que eu estava trazendo, que são coisas diferentes daquelas que já existiam. Mas um dia tudo foi criado. Um dia nada existia. Pensem comigo, né? Hoje, por exemplo, o reiki é uma coisa que todo mundo conhece. Até quem não gosta, quem não sabe nada de terapia, já ouviu falar do reiki. Um dia alguém trouxe para a Terra o reiki. Alguém trouxe lá da ciência divina, recebeu, é o autor disso, e todo mundo hoje conhece isso. Mas e como que as pessoas receberam no início isso? Em outras eras lá, né? Quanto tempo atrás, nem sei. Então, a pessoa que trouxe isso tinha um compromisso com ela mesma, uma constância. Acreditou nela.
acreditou naquilo, naquele conhecimento e colocou a serviço da humanidade. Quantas aqui têm formação em Reiki? E aí tu tá aí, escondendo a tua história, escondendo as tuas formações. Eu fico aqui, eu atendo só por caridade, eu não gosto de cobrar, porque depois imagina se não sai bom o atendimento. Não, 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 criar um negócio próprio, capaz, criar um jeito meu de atender. Jura? Imagina se dá errado. Eu faço igual meu professor, assim que ele me ensinou, assim que é seguro. Gente, as pessoas estão perdendo com isso. Não é só tu que tá perdendo. Não é só tu. Gente, olha, tá vindo cada coisa aqui hoje. Que bom. Vamos lá. Vamos pra frente. Tudo com muito amor. Número 6. A gente vai até o 9, tá? Falta de confiança. Se tu não tem confiança, tu fica com medo. Tu desiste de ti. Tu desiste do teu melhor. Tu não vai acreditar em ti. Isso é uma âncora enorme, muito causada por coisas da infância, por coisas que tu ouviu na infância. No meu caso, eu ouvia: tu não faz mais que a tua obrigação, tu só tem que estudar. Tu não faz mais que a tua obrigação? Tu só tem que fazer isso? Tu não faz nada, tu não trabalha, nós que te sustentamos. Sim, gente. Mas aqui agora eu sou a pequena, vocês me botaram no mundo, óbvio que até um certo ponto vocês têm que me sustentar, sabe? E ao mesmo tempo, a falta de confiança ia indo pelo ralo, porque eu não servia pra nada, eu tinha que estudar, mas eu tinha que só estudar. Mas não dava tempo de trabalhar, mas daí não queriam que eu trabalhasse, mas daí reclamavam que me sustentava, era uma confusão na minha cabeça. Inconsciente, tá, gente? Meus pais me cobraram muito. Isso foi bom, eu tirava boas notas, eu gosto de estudar. Tem todo um lastro maravilhoso disso. Mas tem outras partes também. A parte crítica de que nunca estava bom. Isso que eu falei pra vocês, não faz mais que a tua obrigação. Dá conta sozinha, né? Isso é teu. Ah, vai ter que resolver. É bom uma certa independência e autonomia, mas é bom um acolhimento também. Em alguns momentos eu recebi acolhimento, recebi. E em outros eu me senti com falta de confiança. E aí cada uma de vocês pode olhar para dentro da sua história. Como que a gente vence essas questões, né, de falta de confiança? E aí é uma coisa que eu também, essa autonomia que eu recebi me fez bem em vários pontos. Por mais que às vezes eu tenha me sentido sozinha, e por isso eu criei esse trabalho onde eu não gosto que as pessoas se sintam sozinhas. Fazer uma constelação e tchau, a gente se fala daqui 2 meses. Não. Eu quero saber, eu mando mensagem, como é que tu tá, como é que foi, né? Ou a pessoa manda, vamos conversar, porque ninguém merece ficar sozinho com determinadas coisas que sente. Ninguém merece, né? E nenhuma de vocês aqui tá sozinha. Nem eu, graças a Deus, hoje eu sei disso. Mas como que vence essa coisa dessa falta de autoconfiança? A gente precisa sim dar o próximo passo, às vezes meio no escuro, meio sem saber o que que vai acontecer, com medo mesmo. Dar um passo para o que é desconhecido, porque só fazendo coisas diferentes tu vai ter resultados diferentes. E aprender a lidar com os erros. Não tem problema nenhum errar. Nenhum. O problema é não fazer nada, ficar com tudo guardado dentro de si, por medo de errar, por falta de confiança. Quando tu dá um passo, tem a carta do eremita, né? Agora eu não tô com ela aqui. Ele tem uma lamparina assim na mão, do tarô sistêmico. Ele ilumina só o próximo passo. Quando ele dá um passo, ele ilumina o outro passo. Quando ele dá outro passo, ele ilumina o outro. Aquela lamparina, ela significa a luz interior. E o eremita, ele olha para baixo, ele olha para baixo, para onde ele está caminhando, e ele olha para si. Vou mostrar a imagem aqui para quem não conhece o tarô sistêmico. Então, assim, gente, é preciso ter coragem. Tem muitas coisas que moram dentro de vocês e que estão prontas para vir para o mundo. Estão prontas. Muitas. Mas eu faço troca. Não, não, não tenho tempo. Não, não, acho que ainda não tem que fazer uma outra formação. Não, não. Tem que botar em prática. Ou achar uma formação que te faça botar em prática. Esse é o eremita, ó. Ele tá até de olhos fechados, olhando para dentro dele. Tem um cajado, né? Que é assim, toda a história, toda a bagagem dele, tudo que dá força para ele continuar caminhando, e a lamparina.
Essa lamparina, ela não ilumina todo o caminho até o final, até o objetivo dele. Ela ilumina ali, ó. Que decisão eu tomo agora? E se não der, eu volto um pouquinho, tomo outra decisão, dou uma lapidada naquilo ali que eu pensei. Tá tudo certo. A confiança se consegue na vida. Saiam de trás das cortinas. Parem de só alcançar água para quem tá dando palestra. Vão dar palestra. Tô brincando aqui com vocês, né? Nem todo mundo dá palestra, mas, gente, vão pro palco. Vamos lá. Vocês vão aprender, vocês vão se encorajar, vocês vão confiar fazendo. E existem formas, existe metodologia para isso. E para que tu te sinta num ambiente seguro fazendo. Vai te relacionar. Apareceu outra pessoa, não é aquela mesma. Aquela pessoa não é igual teu pai, tua mãe, né? É outra pessoa. Tira os véus. Vê aquele ser humano que está na tua frente. Para de ver projeção. Confia que tu tá te transformando, tu merece algo melhor. Às vezes aquela mesma pessoa que tá contigo tá querendo se transformar também. Ela não é a pessoa de um ano atrás. Ela é outra pessoa. Olha para ela como ela é. Não vive o passado. Dizem que a grande maioria das pessoas vivem 60% do tempo da sua vida no passado. No passado. A depressão, ela é viver o passado. Em torno de umas 30% vivem no futuro. A ansiedade é o viver no futuro. 30% da vida de uma pessoa, ela vive no futuro. Meu Deus, não vou, cruz credo, pode acontecer isso. Mas não vai acontecer nada daquilo. As coisas que moram na cabeça das pessoas são aterrorizantes a respeito de si e da sua vida. Não, não é uma realidade isso mais. Quanto que sobra por presente? Acho que tá presente só quando tá dormindo, né? 10%. Dormindo, ei, tô presente. Quando não me lembro do sonho que eu tive. O ideal é que a gente viva no presente. 10% lá, vamos dizer assim, no passado, porque a gente traz os aprendizados, porque tudo merece pertencer. A gente precisa mudar as narrativas. Quando uma pessoa pergunta a respeito da tua vida, que histórias tu conta? A narrativa que tu conta está construindo a tua vida aqui e agora. Mesmo que tem fatos lá atrás, mas a gente pode mudar a narrativa a respeito dos fatos. Porque se não mudar essa narrativa, tá te sentenciando aqui agora. Então a gente pode viver 10% no passado, trazer os aprendizados, ressignificar, fazer uma narrativa melhor, olhar para o nosso lastro, nos dar um lastro, tá? Aí o futuro, uns 15% tá bom, porque a gente tem os objetivos, os planos, a nossa visão, que vocês já sabem que quem não tem visão tá com âncora. Falta de visão é âncora frequencial. Então a gente olha, né? A gente pensa, organização financeira, organização disso, como é que vai ser e tal. E aí tem 75% para viver no presente. Como que é isso? Será que eu sei viver no presente? Dá para aprender. Tem forma de aprender a fazer isso. Não é só trabalhando na raiz o que é sistêmico, não é só com constelação, tá? Tem todos os outros pilares, todos os outros pilares. Existe forma de trabalhar cada um desses pilares para cada uma de vocês. Um plano de ação, né? Que algumas já estão recebendo, inclusive. Vamos lá, falta pouco, gente. Fiquem mais um pouco aqui comigo. Que aula necessária, batendo forte aqui. Que aprendizado. Que bom! Que bom. Número 7, falta de foco. Isso aqui a gente já falou um pouco, né? A gente já falou um pouco. É preciso existir esforço concentrado. Quando tu desfoca, tu coloca energia em outros lugares. Simples assim. Falamos das tarefas, né? Falamos das coisas de casa. Quem chegou depois, por favor, assista a gravação. Teve muita coisa importante no início. Assistam, por favor. A gente não começou com e boa noite aqui, boa noite ali. A gente começou com conteúdo, então assistam para fazer sentido até o que eu tô falando agora para vocês.
Falta de foco é âncora. Pessoa que tá desorganizada, que não tem ordem na sua vida, não tá com foco. Onde eu coloco o meu foco, eu coloco a minha atenção. Onde eu coloco a minha atenção, eu nutro. Eu estou nutrindo onde está a minha atenção. Se a minha atenção está aqui no meu celular, rolando o Instagram, eu estou nutrindo aquele conteúdo dentro de mim. Ai, olha aqui! Esses dias alguém me falou: Ah, a Anitta fez uma tatuagem de constelação, olha aqui. Ah, que legal. Legal, uma informação. Não estou censurando também quem fica no Instagram. Mas sim, gente, 2 horas. Onde é que está meu foco? O que que tu tá querendo? Né? Eu dou algumas aulas gratuitas, às vezes, 5 e pouco da manhã, 6 da manhã. Um monte de gente que tá reclamando para mim, que tá com mil problemas, não consegue acordar para assistir as aulas. Tudo bem, mas onde é que tá teu foco? Tu quer resolver? Tu quer resolver? Eu hoje, se eu não tivesse foco em algumas coisas, eu ainda não estaria trabalhando. Porque quais são os meus horários de trabalho? Com uma filha de 7 meses. E faz um tempo já, minhas alunas sabem. Eu acordo 5 da manhã, eu estudo, eu programo meu dia, eu gravo alguns vídeos, eu faço o que eu preciso fazer, eu mando orientações por áudio, às vezes no grupo de WhatsApp, eu respondo as mensagens de vocês, das pessoas que estão na mentoria, eu respondo dúvidas da formação. Diversas coisas eu faço, porque ela acorda depois, meu marido está em casa até 8h30. Então, quando eu tenho que dar atenção para ela, eu já trabalhei 3 horas e meia. Eu atendo pessoas nesses horários. Eu não tenho como comprometer hoje todas as minhas noites. Mas o que que eu estou fazendo? Estou colocando um foco nas minhas atividades, no tempo que eu tenho, com o que eu tenho, do jeito que eu posso. E é isso. Aí não tem. Veja quantas desculpas tu tá dando para ti mesma. Vejam. Franciele, depois que minha bebê nasceu, eu não consegui retomar foco no trabalho. Minha bebê fez 1 ano. Uau. Sim, para cada família, Fran, funciona de um jeito, tá? Mas eu tô aqui falando para vocês que quando se tem foco, é possível. Não é a mesma coisa como eu trabalhava antes. Não é. Não vai ser por um tempo. Pelo menos até ela ir para a escola no que vem, passar um turno fora de casa, sabe? Tem tantas coisas. Tem bebês que às vezes não dormem muito bem, mas aí é uma questão de visão também. Por quê? Porque eu, grávida, eu já comecei a estudar algumas coisas. O que que eu podia fazer na gestação? Como que eu podia ser nos primeiros momentos de vida dela? Quais os hábitos eu tinha que ter para que ela dormisse mais à noite? E esses hábitos não são confortáveis muitas vezes num primeiro momento. Às vezes a gente não encara o confortável quando a gente tem uma visão, né? Então, assim, eu fui pensando em várias coisas para que não acontecesse dela acordar várias vezes, quando que eu ia desmamar, a madrugada, como que ia ser, e as coisas vêm dando certo. Porque eu coloquei uma visão, comecei a prestar atenção, comecei a colocar em prática. Então ela não acorda muitas vezes. Às vezes sim, às vezes eu vou 2 vezes, meu marido vai 2 vezes. Às vezes a gente não vai nenhuma. Mas 5 da manhã eu tô aqui. Porque daí eu sei que ela dorme, né? Agora, teu filho faz, tô dando exemplo aqui de maternidade, pode ser qualquer coisa. Teu filho faz sonecas grandes em tais horários. Organiza aqueles horários. Cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho, cada profissional é um profissional. Mas é possível colocar o foco, e qual é esse foco? É o que cabe em ti. Se é 10 minutos, se é 15 minutos por dia, é. Mas não te boicota nisso. Ela acorda até 5 vezes à noite. Tenho receio de deixar ela chorar e ficar com traumas. Muita gente falando desses traumas, eu fico sem saber. Sim, eu percebi, Franciele, que a minha filha nem sempre chorava por fome. No início, a gente dá o peito para qualquer coisa, livre demanda, aquela coisa toda. A partir dos 5 meses, vou explicar rapidinho aqui para ti, tá? Saiu um pouquinho do assunto, mas está dentro também. Eu percebi que ela podia aprender a se acalmar com outras coisas que não fossem o peito, tá? E foi 3 noites ela procurou o mamá. Na quarta noite, eu só peguei ela no colo, ela dormiu. Então, as crianças, elas se adaptam muito rápido.
Ah, ela vai chorar, ela vai isso, ela vai aquilo, mas tu tá ali acolhendo ela, tu não tá deixando ela no berço atirada sem ninguém. Isso eu não concordo, também não acho legal. Alguns métodos por aí que a gente vê, né? Eu estudei vários. O que que a gente começou a fazer? Revezamos, eu e meu marido, ele acalma ela, eu acalmo ela, sem mamar. Faz um mês e meio que ela não mama de madrugada. E ela acorda muito menos. E a gente optou por dar a chupeta. Ela não pegava antes. Quando ela parou de mamar de madrugada, a gente deu a chupeta, bota a chupetinha, às vezes é só virar ela de lado no berço. Ai, mas depois para tirar, mas depois para não sei o quê. Gente, o que que tá funcionando? Nós dois estamos conseguindo dormir, estamos conseguindo trabalhar. Às vezes a gente quer ter uma coisa perfeita e perde foco nas outras coisas, entende? Não sei qual é a tua história, tá, Fran? Tô trazendo exemplos aqui, tá? Não posso culpar os outros por falta de foco, é minha mesmo. Meus filhos estão grandes, meu marido não é problema. Eu que não tenho foco. Tua explicação bateu forte. Fez um boom na minha cabeça. Estou me conhecendo muito, mas bah, gratidão. Não se culpem, por favor. Esse conhecimento, gente, ele é para vocês se perceberem. Eu trago os meus exemplos, jamais é para dizer para vocês que eu sou perfeita. Eu conto várias perdidas para as minhas alunas nos grupos e nas coisas, tá? Então, várias perdidas que eu digo é o que eu não consigo botar em prática em alguns momentos. Tá tudo certo. Sou um ser humano também. Tô aqui ensinando algumas coisas, falando para vocês, mas nem tudo a gente consegue ser perfeita. Então, não se culpem. Se tu tiver foco, foco. Não pensa. Despertou o relógio? Não bota no soneca. Só levanta. Não pensa levanto ou não. Eu não dou nem tempo de pensar. Nem tempo. Agora, se eu tô muito cansada, hoje eu vou dormir até às 9. Tudo bem. Hoje eu vou dormir até às 9. Depois eu faço isso e isso. Amanhã eu acordo cedo e faço aquilo. A gente pode observar o que que a gente está precisando. Não precisa ser general também, tá? Tranquilo. Acho que vocês estão entendendo, né? Obrigada por compartilhar. É uma estratégia que eu vou testar aqui. Vai ter dar trabalho no início, 2, 3 noites, tá? Mas eu comecei a observar também na Eloá, principalmente a partir dos 6 meses, que de dia nem tudo era mamar também. Que as crianças criam uma dependência emocional com isso. E eu comecei a encontrar outras formas de acalmar ela. Então, coisas assim que a gente pode conversar também em outro momento, tá? Vamos lá, faltam dois. Falta de saúde. Quem tem saúde tem o cérebro funcionando bem, tem oxigenação no corpo, tem disposição, dorme melhor. Quem cuida da saúde, quem come melhor, né? E quem não tem saúde tem só um desejo de ter saúde. Então, assim, ó, usa, tenha a tua saúde como uma prioridade. Não deixa a tua falta de saúde se tornar uma âncora na tua vida. E aí sim vem a desculpa, né? As desculpas. Ai, é que eu tô com isso, eu tô com aquilo. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Meu Deus, não, mas é que a minha saúde. O que que tu tá fazendo pela tua saúde? Por que que tá sendo uma âncora? Tu não tá realizando as coisas que tu quer por falta de saúde. O que que tu pode transformar? Às vezes são pequenas coisas. Vamos juntar com outra âncora aqui? Falta de conhecimento. Muitas vezes a falta de saúde é falta de conhecimento. E falta de conhecimento de si. Porque toda questão patológica, física, toda questão de saúde tem causa emocional, tem causa energética e muitas vezes tem causa espiritual. Eu não vou generalizar, porque a mente generaliza, né? Omite, distorce e generaliza. Mas para mim, toda doença tem uma causa espiritual também, porque ela vem de corpo a corpo, de camada a camada até chegar no físico. Então, como transformar isso? Quantas ferramentas tu tem, não aplique em ti mesma? Quantas? Se a Idani tivesse aqui, ela ia dizer chinelada sistêmica. Número 9, última. Falta da escolha certa. Gente, toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é para ti. Então, assim, uma escolha errada porque surgiu uma oportunidade, tu aceita qualquer coisa, fora daquilo que tá na tua visão, vai te tirar do teu propósito. Vai tirar teu entusiasmo, vai, não dá, não dá.
Então, um professor meu deu um exemplo muito bom a respeito disso. Ele falou assim: ah, a pessoa quer trabalhar na internet, já descobriu o seu propósito, tá, o seu propósito tá lá. E a pessoa tá aqui. Ponto A, onde ela tá, ponto B. Tem uma linha reta para ela chegar até lá. E aí ela vai trilhar um caminho. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Aí chega aqui no meio e alguém diz assim: bah, tem um trabalho em tal lugar que tu vai ganhar tanto. Maravilhoso. Tu vai fazer isso, 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 não sei o que, não sei o que. Tem uma probabilidade de crescimento, é muito legal. Teu propósito é terapêutico, é falar na internet, é auxiliar as pessoas. Esse trabalho aqui é de revendedora, de não sei o que lá. É uma grande oportunidade, mas é para ti. Ou tu tá aqui, daí tu vai vir aqui para depois ir para lá. E pode ser uma ponte, Jéssica, esse trabalho? Até pode, mas é preciso observar bem, examinar bem. Porque tem oportunidades que são pontes, né? Vão te dar condição financeira de se preparar, de se organizar. No caso, o meu trabalho no resort foi ponte para eu vir chegar aqui até onde eu tô. Foi, porque foi o seguro-desemprego que me manteve 4 meses, foi o FGTS lá que eu ganhei, que eu paguei todos os cursos que eu fiz no primeiro ano de pandemia, quando eu estudava muitas horas por dia. Eu podia, né? Era sozinha, estava lá no isolamento, tinha tempo, podia investir isso. Foi uma ponte. Se eu não tivesse esse trabalho, não teria conseguido chegar. Mas observem se as oportunidades estão nessa linha reta que te leva até o ponto B, como que tu pode organizar isso, não esquecer teu propósito, fazer as escolhas certas, ou levar em paralelo as duas coisas, vai ser possível? Ou vai ter que tirar o foco total? Porque senão tu tá só fazendo uma curva, demorando mais para chegar lá, onde tu quer chegar. Entendem? Isso é uma âncora também. Eu mereço qualquer coisa, eu aceito qualquer oportunidade, o que vier vem bem, ainda quando vem é sorte. Gente, não pensem assim. Não façam isso com vocês, tá? Faz muito sentido isso. Minha mãe sempre está doente, mas faz exames de tudo e nunca dá nada de errado. Acredito ser espiritual. Sim, gente, tem pessoas que, trazendo um pouco para a área da constelação, tem pessoas que só se sentem vivas se estiverem com alguma situação para resolver, alguma dor física, alguma coisa. É um sentido de acordar o corpo, assim, né? Tá sujeito a ser isso também, tá? Quero saber se vocês têm perguntas, alguma coisa que vocês queiram falar aqui, escrever no chat. Se alguém quiser perguntar também, eu posso abrir o microfone. Se alguém quiser trazer alguma compreensão que possa é, trazer mais conhecimento também, né, para esses assuntos. Alguém quer falar, perguntar? Quem está assistindo a gravação pode mandar perguntas, tá? Ou no meu WhatsApp, ou aqui nos comentários do vídeo. É bem bom a gente estar conversando. Pode ser que eu tenha esquecido de falar algo, né? Ninguém quer perguntar nada, gente. Pode levantar a mãozinha no Zoom também. É isso. Foi muita informação, sim. Sempre é, fica todo mundo assim, ó. Aí, uns 2 dias depois, começa a surgir as perguntas. Mas, ó, uma coisa que eu falei para algumas de vocês também. É muito bom você colocar nesse lugar de aluna, de receber, de boom de informações, explode o cérebro mesmo, porque às vezes é preciso romper algumas coisas, sair de algumas coisas, sair da zona de conforto, pensar, meu Deus, o que que eu faço com tudo isso? Com quanta coisa eu me identifiquei, Jesus amado, vou ter que assistir de novo. Assistam de novo. É bom, porque o primeiro passo da mudança é a confusão mental. Sair do conhecido. Lembrem, o conhecido é a zona de estagnação. O desconhecido, a confusão mental, aquilo que o teu cérebro não tem referências, tá criando novas referências, novas atitudes, novos pensamentos, novas emoções, novos resultados. É a zona de aprendizagem. A confusão mental é a zona de aprendizagem. Confiem. E se precisarem de ajuda, me chamem, que eu auxilio vocês a se orientarem dentro disso. Mas eu sei que vocês sabem as respostas. Eu sei que vocês vão me mandar um áudio perguntando e respondendo e só dizendo, é isso, né? Eu sei que você sabe. Mas eu tô aqui para dizer, é isso. Ou pode ser mais isso. Confiem. Na verdade, tu entregou tudo. Na minha mente tem muito o que trabalhar. Tu forneceu conhecimento, forneceu norte. Que bom, Elisângela, muito bom, tá?
Depois eu vou conversar com cada uma de vocês que teve aqui, ou quem já quiser me mandar um oi no WhatsApp, que eu tô fazendo essa semana e na outra semana as sessões gratuitas de rastreamento sistêmico. O que que é isso? Para que vocês entendam. É uma sessão onde vocês respondem um formulário, eu conheço melhor vocês, eu crio um plano individual para vocês do que eu acredito que pode resolver o que vocês estão precisando, dentro dos cursos, mentorias, atendimentos, de grupos, tudo que a gente tem aqui dentro do Instituto Jéssica Seste. Eu crio isso para vocês, apresento para vocês, e dentro dessa sessão gratuita a gente tem um caminho de solução. Tu pode aceitá-lo ou não, tá? Eu faço um plano e faço uma proposta de acompanhamento. Tu pode mexer nesse plano, tem alunas que mexem nesse plano. Isso eu quero, isso eu acho que não, que agora não vai funcionar. Ninguém sabe melhor que vocês estão precisando. Às vezes está meio confuso, tá? Ninguém sabe melhor que vocês. E os valores são muito mais em conta do que se vocês adquirissem coisas separadas. Então, venham para fazer essa sessão que eu estou oferecendo até semana que vem, tá? Algumas pessoas que fizeram a imersão também ainda não vieram. Venham, conversem comigo, tá? E a gente não é só eu apresentar o plano. Quem já fez aqui, acho que quem tá aqui, quem fez foi a Claíra e a Inajara, por enquanto. Bom, com a Claíra eu fiquei acho que 2 horas e meia, né, Claíra? Com a Inajara, umas 2 horas. A gente conversa, trago outros pontos de vista. Tem muitas coisas que já acontecem nessa sessão. E no final eu apresento o plano para vocês. Sem compromisso, tá, gente? Não é uma obrigatoriedade também. Gosto muito da forma como tu te expressa, fácil de entender. Quando começa o curso, as turmas estão abertas. A turma de formação está aberta, do sistema da autoconstelação sensorial. Para que que serve essa turma, né? Tem pessoas que tinham 2, 3 formações em constelação, não conseguiam atender. Tem pessoas que não tinham nenhuma formação, mas queriam uma ferramenta para começar a trabalhar. Eu criei, onde existia um vazio entre a teoria e a prática, eu criei uma formação para que vocês usem ferramentas, áudios, a própria ferramenta do sistema, tarô sistêmico, diversas coisas, diversas formações para que vocês possam começar a atender na primeira semana de formação num ambiente seguro, com responsabilidade, eu auxiliando vocês, destravem, destravem. E não só isso. Vocês vão usar essas ferramentas para agregar valor no trabalho de vocês e vocês vão unir todas as coisas que vocês já sabem dentro disso. Porque não tem certo e errado, cada uma tem a sua forma. Além disso, dentro das formações, elas são formações de autoconhecimento. Quem já fez, sabe. As minhas alunas que estão aqui sabem. Tu aprende a trabalhar e tu aprende a respeito de ti, a se resolver. Tu expande a tua vida em outras áreas. Eu tenho vários depoimentos a respeito disso. Eu não tô com tempo de editá-los, de editar todos. Isso é uma pena, porque eu poderia estar mostrando isso para vocês e vocês se identificarem com as alunas, né? Mas acredito que vocês podem acreditar no que eu tô dizendo também. Querendo muito esse tarô. Venham, venham. O tarô eu me aconselho todos os dias. Todos os dias. E são constelações também, né? Tem a mentoria profissional, todas as turmas estão abertas, todas. E às vezes as pessoas perguntam, ai, mas eu quero uma constelação e tal. Pode ser que resolva? Pode. Só que só trabalhar a raiz, muitas vezes sem um acompanhamento, tu não vai sair do lugar. É preciso um acompanhamento. Eu tô falando isso, eu demorei para ter coragem de dizer isso, de oferecer isso, de falar com vocês, fazer esses planos, oferecer o trabalho, mas, gente, é o que resolve. Eu tô convencida que é o que resolve. Por isso estou fazendo, porque eu acredito e eu tô vendo resultado em quem tá fazendo isso, né? Eu dei o exemplo para vocês de uma aluna minha que é dentista e muito mais que o trabalho de constelação dela. Tá bem, Clair? Beijo, já estamos terminando. A gente organizou toda a parte da odontologia dela, de vídeos, de expor o trabalho, de fazer diversas coisas, né? Então, vai muito além. Essas mentorias, esses acompanhamentos vão muito além. É um valor que vale muito a pena, vou dizer para vocês. Qualquer outra mentoria que vocês forem fazer por aí, que ofereça uma coisa, um curso, vai ser mais do que esse valor nos combos que a gente está oferecendo aqui no Instituto. Então, falem comigo e venham, tá? Vocês vão poder compartilhar a gravação dessa aula, tá? Eu gostaria de ter feito prática, eu gostaria de ter feito várias coisas, mas como quem me acompanha já sabe, tudo é como tem que ser.
E tem momentos que eu vou falar só de conteúdo e daí vem para fazer uma prática e daí eu não falo de todo o conteúdo e tá tudo certo. Hoje foi ao contrário. Hoje a necessidade de falar das âncoras, dos conhecimentos, enfim, sempre vem o que a gente está precisando ouvir, o que eu também estou precisando ouvir, tá? Muito interessante o acompanhamento. Sim, Fran, fala comigo e vamos lá. Tem várias formas, tem grupo, tem individual, tem conteúdos, tem coisa gravada, tem coisa em tempo real no Zoom. Tenho certeza que alguma coisa cabe para vocês. Alguma coisa cabe para solucionar. E tinha uma coisa que meus professores falavam que eu ficava meio assim, bah, eles estão apelando, né? Estão apelando para vender, eu pensava. Nas minhas âncoras limitantes a respeito de venda. Não me dava conta que eu era vendedora, que eu sou empreendedora. Não sou só terapeuta, né? Sou muitas outras coisas, vendedora também. E eles diziam assim: qual é o preço de tu deixar para começar isso depois ou de tu não fazer isso? Qual é o preço? Que ano que vem tu vai olhar para trás e pensar, tô igual. Tô igual eu tava quando a Jéssica deu aquela aula. Ela tá dando outra aula igual, eu tô ouvindo as mesmas coisas e eu não fiz nada. Qual o preço que você paga? É muito maior do que investir em conhecimento e transformar. Se libertar das culpas, dessa sensação de estagnação, de overdose de informação, de formações, de mil coisas que tu não tá conseguindo fazer nada com isso. Ou pode fazer mais. A gente precisa desse fortalecimento interno, tá? Muito interessante o acompanhamento. Algo me levou até você novamente. Deve ser as respostas que preciso que virão de ti. Fazia um tempo que não te acompanhava, nem sabia da tua bebê e do nada você aparece novamente. Sim, eu fiquei um tempo meio só com as alunas que eu já tinha ali, eu trabalhei desde a primeira semana da Eloá. O grupo de constelação a gente parou uma semana, porque ela nasceu na segunda, no dia do grupo, né, gurias? E a partir disso, eu segui com o grupo e com algumas coisas que eu conseguia dar conta, né? E tô voltando também para quem é de Santa Maria. Intencionei que eu queria voltar a fazer alguma coisa presencial e as oportunidades apareceram. Semana que vem eu vou ter uma reunião. Provavelmente eu dê esses workshops, essas coisas que eu tô dando online, eu ofereça presencial aqui em Santa Maria, num espaço que eu já trabalhei, e grupos de constelação também, tá? Então, para quem é próximo daqui, fique esperta que novidades virão. Grande beijo, gente. É isso. Então, se vocês não têm perguntas, fico à disposição. Não fiquem com esse boom sozinhas, não fiquem com dúvidas. Não interessa a hora. Pensou em alguma coisa de madrugada, manda para mim. Quando eu acordar, quando eu olhar, eu vou responder com atenção. Às vezes pode demorar umas horinhas, porque eu gosto de ver bem, né, ali, as necessidades de vocês, tá? Gratidão também por estarem aqui. Um prazer estar conversando com vocês, falando desse assunto. Muito obrigada. Obrigada por transbordar tanto, que legal, show. Um beijão pra vocês, logo eu vou postar a gravação lá no grupo, tá bem? Grande beijo. Tchau, tchau.